Porque ele sabia que porque eram judeus também. Os judeus precisam ir aqui fazer a Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, uma vez por ano, né? O que ele faz? Ele cria 2 cidades lá, Dan e Betel. Dan aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Ele cria 2 cidades com altar, para dizer assim, ó, vocês não precisam ir para Jerusalém não, tá? Vocês podem cultuar a Deus aqui. Só que nessa daqui, o que ele faz? Bezerro de ouro, igual aconteceu lá na época de Moisés, tá? Começa a introduzir a idolatria, tá? Por isso que Deus vai punir o reino do norte antes, tá bom? Isso daqui, irmãos, ó, daqui vocês vejam com mais calma em casa, tá? Vocês colocam um zoom lá. O que é aqui, ó? Aqui, essa coluna aqui é a coluna dos reis, tá bom? Dos reis tanto de Israel unido, aqui reis do reino do sul e aqui reis do reino do norte, tá? Então aqui tem toda a relação dos reis do norte, tem toda a relação dos reis do sul, tá? E aqui vocês conseguem ver o nome dos profetas, tá bom? Aqui e aqui. Os profetas, irmãos, que eu acho que é uma coisa muito importante, é um dos cuidados que eu mais tenho quando eu vou falar dos livros proféticos. Os profetas só aparecem na época da monarquia, tá bom? Então os profetas, eles começam a aparecer, todos os profetas exerceram o seu ministério nessa época aqui. Por isso que você vai ler Reis, Crônicas, você vê lá um profeta no meio lá. E quando você vai ler os profetas, Isaías, Jeremias, você vê lá, por exemplo, aí fala assim, Isaías, ele profetizou na época de Jotão, de Uzias, fala os reis que ele durante o reinado dos reis que ele profetizou. Então os profetas, eles estão inteiramente ligados à monarquia. Tanto é que quando acaba a monarquia, quando Judá é levado para o cativeiro, no ano 586, não tem mais profeta. Tem os profetas que vão voltar depois do cativeiro, 3, né? Ageu, Malaquias e Zacarias. São os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Tá? Depois, você já ouviu falar, eu acho que eu já comentei aqui, os 400 anos do silêncio profético. Falei? Que vai, por que 400 anos? Porque Malaquias, ele profetiza mais ou menos no ano 400 a.C. E depois que Malaquias morre, ou termina o seu ministério, vamos assim dizer, Deus não levantou mais nenhum profeta para falar com o povo de Israel. Aí vai vir os 400 anos, vai chegar a época de Jesus. 400 ou 430? 430, eu não estava falando do cativeiro no egípcio, né? Porque o pessoal fala, não é 400, 430, é do cativeiro no Egito, na época de Moisés. O silêncio de Deus para o povo foi 400. 400 anos do silêncio profético. Tá? Tem um livro que é muito bom, tá? Ele é um livro pequenininho, não é muito grande, é do Enéas Tonini, pastor batista, chama... eu tenho ele, fugiu o nome dele agora. Vou ver se semana que vem eu trago ele. Tá, ele é muito bom, irmão. Tem uma leitura gostosa, sabe? Aquele livro que você lê assim, facinho, facinho. É o melhor livro, na minha opinião, que conta esse período aí dos 400 anos do silêncio profético. Bom? Uma pergunta, fora do assunto aí. Chegou nas minhas mãos um livro, Um Grande Conflito. Joga fora. Um Grande Conflito. É da Ellen White. Isso. É adventista. Essa é a autora. É adventista, irmão. Joga fora. A gente não pode ler? Hã? A gente não pode ler? Tem uns livros que... Eu li um esboço, irmão, eu li o primeiro capítulo e achei Tem pessoas- interessante. Então, esse é o problema. Como a gente está fazendo teologia, eu quero fazer um paralelo. Então, a referência dele com eu como professor, eu jamais vou dizer para vocês não leiam, porque a função do professor é justamente despertar o aluno para que ele cresça. Só que uma coisa é eu falar para vocês, compre um livro de história,
Comprem um livro de filosofia, comprem este livro de geografia, comprem este livro de matemática, é bom para vocês. Outra coisa, aí eu vou falar para vocês, leiam este livro que vai mexer com o seu espírito, que vai mexer com a sua questão espiritual, com a sua fé. Aí eu estou sendo leviano. O livro O Grande Conflito, da Ellen White, a Ellen White é a profetisa do Adventismo. Nós aprendemos aqui, né, que a Igreja Adventista é uma seita. Agora, você ganhou, né? Alguém deu para a irmã Luzia, que deu para minha esposa, e eu vim criticar. Então, o meu medo é o seguinte, sabe qual é o meu medo? É eu chegar e falar assim, não, como a irmã Marcia falou assim, é bom a gente ler. Então, palavras do próprio irmão. O irmão que falou. Eu comecei a ler e achei interessante. Não quero mais. Esse é o perigo, tá vendo? Nem todo mundo, eu não estou dizendo que o irmão vai mudar o pensamento dele. Mas será que todo mundo tem a estrutura para ler um livro desse? Eu não tenho. Exatamente, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu tenho na minha casa lá, já falei para os irmãos, livros espíritas, livro de Testemunho de Jeová, eu tenho lá. A minha estante lá está cheia. Isso, eu tenho um propósito porque eu tenho eles. Eu não fico lendo eles. Eu não chego lá e falo assim, deixa eu ler hoje o que o Allan Kardec vai. Entendeu? Então, nem todo mundo, eu não estou dizendo que o irmão vai mudar o pensamento dele, mas. Como o diário de Allan Kardec. O diário do Allan Kardec. Então, assim, para evitar, é melhor. Né? Mas aqui, isso aí é minha opinião, irmão. Entendeu? Professor, eu assisti aquele filme até o último homem. Assisti algumas vezes, antes da aula sobre heresias. Ele é adventista. Depois da aula de heresias, normalmente eu coloco o filme para assistir, abro o computador e fico trabalhando só para desligar a cabeça. Não, realmente relaxar a cabeça. E eu coloquei. E na hora eu não tinha percebido, depois da aula. Eu não falei antes porque eu não consegui ver, né? Na hora que eu coloquei professor adventista, eu já parei e falei, não, peraí. O filme é muito bom. Muito bom. É uma história real, né? O filme, inclusive, quando eu já assisti ele, eu falei assim, eu nunca vi um filme com as cenas tão realísticas, as cenas de guerra, bem elaborada mesmo. Mas é a história de um adventista. A Cabana. Quantos de vocês assistiram A Cabana? Então, é um sucesso, né? É um filme espírita. Depois que eu achei que era. Você achou, né? Parece Deus como mulher lá e a irmã não achou nada estranho. Achei. Quando eu achei. Então. Não, eu achei, mas. Você percebe? A gente precisa ter esse filtro. Sim. Né? Então, peraí. Será que o autor não está querendo? Porque tudo tem uma ideologia por trás. Tudo. Um livro tem, um filme tem. Tudo tem uma ideologia por trás. E a gente não pode ser ingênuo de chegar e falar assim, porque usa o nome de Deus, porque fala de Deus, porque usa milagre, e porque fala da igreja, e achar que é bom. Vou falar nisso, deixa eu já lembrar, se não esqueço. Dia 15, é um sábado. Sei não. Dia 1º agora é sábado, né? 1 mais 8, mais 7, 8. Quem tiver acesso aos canais fechados, eu só não me lembro se mas isso aí você consegue ver na programação, se é o History 1 ou o History 2. Então, dia 15 de abril, eu não lembro o horário, eu vou ver se eu consigo resgatar e pôr no grupo. Vai passar um documentário sobre o Lutero. Parece ser bom. Tá bom? Dia 15 de abril, no History. Eu não lembro se é o History 1 ou o History 2. Vamos voltar aqui, irmãos. Vocês estão me enrolando. Então vamos lá. O livro de 1 Crônicas. O autor do livro, provavelmente, Guariz, provavelmente Esdras. Por que provavelmente? Porque eu não tenho certeza. Esdras. O mesmo Esdras que escreveu o livro de Esdras. Tá? Se você lê o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, olha que interessante.
Ó, o que o livro de Crônicas trata? Se foi Esdras que escreveu, primeiro detalhe, se foi Esdras que escreveu, ele é um livro pós-exílio, certo? Porque o Esdras é da época do pós-exílio. Que exílio? 70 anos no cativeiro babilônico, tá? Então, este livro, tanto o primeiro livro de Crônicas quanto o segundo livro de Crônicas, foi escrito com um propósito especial. Que propósito especial? Os exilados que retornavam do cativeiro da Babilônia. Tá bom? Foi para esse público que ele foi escrito. Tá? Do capítulo 1 ao capítulo 9, você tem lá genealogias. Só genealogia. Do capítulo 10 até o 29, Primeira Crônicas só trata do reinado, dos 33 anos do reinado de Davi sobre Judá e Israel. Aí você vai falar assim, mas Davi não reinou 40, mas não foi 40? Porque Davi reinou quase 7 anos, ainda quando o filho de Saul era vivo. Davi reinou 7 anos só sobre Judá. Depois, quando o filho de Saul morre, o último filho de Saul, Isbosete, aí Davi unifica o reino e aí ele reina 33 anos sobre Judá e Israel, com mais 7, 40. Tá bom? Então o livro de Crônicas ele trata especificamente do reinado de Davi. Diferente de Samuel, segundo Samuel, eu não falei para os irmãos que segundo Samuel e Reis contam a história de Davi, tá? E Primeira Crônicas também só a história de Davi. Então qual a diferença? A diferença é essa, ó. Em Samuel e Reis, ele foi escrito antes do cativeiro. Crônicas, depois. Escrito por um profeta. Gade, Natã e Jeremias, né? O livro dos Reis provavelmente foi escrito por Jeremias. Crônicas foi escrita por um sacerdote. Isso muda totalmente o conteúdo. Por quê? Uma coisa é você pegar um livro escrito, vamos pensar, vamos tentar contextualizar isso aí hoje. Uma coisa é você pegar um livro escrito por um pastor. Outra coisa é você pegar um livro escrito por um padre. O pensamento vai ser diferente. Então aqui você tem um livro, os livros escritos por profetas, e aqui você tem um livro escrito por um sacerdote. Nós vamos ver onde vai chegar isso daí. O foco aqui é dos reis terrestres. Os reis. O foco é no trono terrestre, templo, do rei celeste. Porque ele é um sacerdote. Ele está preocupado com as questões, faz as coisas direito aqui, porque isso vai refletir lá em cima. Tá? O foco em Samuel trata dos reis de Judá e Israel. Crônicas não está nem um pouquinho interessado, Esdras, em falar dos reis do norte. Ele despreza o reino do norte. Ele cita uma vez ou outra, mas o foco dele é nos reis de Judá. Por quê? Ele é sacerdote. A preocupação dele é mostrar a linha messiânica que está reinando sobre o reino de Judá. Lembrem-se, acredito que vocês sabem disso, né? Deus havia feito uma promessa para Davi, né? A promessa qual foi? Não faltaria um rei no seu trono, o trono de Davi, tá? E da linhagem de Davi viria o Messias. Então a preocupação do Esdras é mostrar essa linhagem messiânica dos reis de Judá. Tá bom? O livro político e de regras, Reis e Samuel, e aqui é um livro eclesiástico e sacerdotal. O que você vai ver em Rei, em Crônicas, no reinado de Davi? O que o Esdras quer mostrar? Como Davi se preocupou em buscar a Arca da Aliança, como Davi se preocupou em organizar o culto, os porteiros, as famílias que iam tomar conta da porta, as famílias dos levitas, os cânticos, quem ia cantar, o turno dos sacerdotes. Então a preocupação dele é eclesiástica, de templo. Aqui a preocupação é política. Tá? Samuel e Reis focam os pecados de Davi e suas lutas familiares.
Se você não conhecesse a história de Davi com Betseba, em Crônicas, você não ia achar. O autor de Crônicas não narra os pecados que Davi cometeu. Ele quer mostrar o outro lado de Davi. Ele não quer, por isso que eu digo para os irmãos que a Bíblia é perfeita. Porque se não tivesse esses livros aqui, nós nunca saberíamos o que Davi fez de errado. Tá? Mas aqui, quando eu disse para os irmãos, o foco de Esdras é outro, é mostrar para quem? Para o povo que voltou do cativeiro. Eu falei assim, nós tivemos um rei, que foi um rei que organizou o culto, que foi buscar a Arca da Aliança, que não sei o que era o homem segundo o coração de Deus. Não está preocupado em mostrar para aquele povo do cativeiro, mas tem um porém, teve um momento da vida que Davi pecou. Eles não querem mostrar isso. Não é que está escondendo, é que o foco é outro. Tá? Davi e suas estratégias de guerra, o sangue derramado dos inimigos, é um livro que narra todas as vitórias de Davi, como ele venceu os inimigos, né? Se você lembrar, na primeira batalha de Davi lá, ele volta com a cabeça de Golias na mão, né? E as pessoas começam a exaltar Davi, né? Falam assim, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? Está com a cabeça pingando sangue de Golias, tá? E Crônicas mostra a sua preocupação com as coisas de Deus, culminando com o seu desejo de construir o templo. Tá? Então, lembra que eu sempre disse para vocês que os autores bíblicos escreveram com um isso é verdade, né? De tanto que eu repeti, com um propósito. Eu não posso mudar o propósito do autor da Bíblia. Não posso, tem um propósito, eu preciso seguir o propósito dele. Tá? E segunda Crônicas, também escrita por Esdras, né? Do capítulo 1 ao 9, vai falar do reinado de Salomão, e do capítulo 10 ao 36, vai falar do reino de Judá e o cativeiro. Então, conforme eu disse para os irmãos, Esdras foca os dois livros em narrar a história do reino de Judá. Percebam que Esdras rejeita também o primeiro rei de Israel, Saul. Tá? Porque na visão sacerdotal de Esdras, quem escolheu Saul foi o povo e não foi Deus. Tá? Então, segundo Crônicas, essa é essa estrutura. Aí nós vamos para o livro de Esdras. Vocês já perceberam que o último capítulo de Crônicas e o primeiro capítulo de Esdras é igual? Nunca perceberam isso? Então abre lá. Segunda Crônicas, último capítulo, Segunda Crônicas 36, versículo 22. Olha o que diz, 36, 22. O decreto de Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Se você virar uma página, dependendo da sua Bíblia, né? Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. A mesma coisa, tá? O que mostra que foi Esdras que escreveu os dois livros, tá? O que o livro de Esdras narra para nós? Ele narra o retorno do povo depois desse decreto de Ciro. Tá? Quem é Ciro? Ciro, rei da Pérsia,
Lembra, ó como a gente vai ligar agora. Olha como é legal. Por isso que eu amo estudar a palavra. Agora nós vamos voltar lá para a escatologia, na matéria. Lembra do sonho do Nabucodonosor, da estátua? Lá ele não sonhou? Eu vi uma estátua com cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. Aí o Daniel é chamado para interpretar o sonho e ele fala: a cabeça é o seu reino, Babilônia, Nabucodonosor. O peito e os braços são o reino que vai vir depois de você, os medos e os persas. Os medos eram um povo, os persas eram outro povo que se uniram para derrubar a Babilônia. Tá? E o Ciro é rei da Pérsia. E o Dario é rei dos medos. E aí depois vem o ventre de bronze, né, que é o império grego, que vai vir depois dos medos e dos persas. Nesse momento aqui, o que está acontecendo na história? Quando Esdras está ali na Babilônia, quem que aparece? Ciro. E os medos e os persas que derrotam a Babilônia, cai a cabeça. Literalmente a cabeça do sonho lá que Nabucodonosor teve caiu. Começou uma nova etapa, o reinado dos medos e dos persas sobre os judeus. Tá? E aí o Ciro, ele não fala? O Ciro fala assim: olha, o Deus do céu me deu as terras. Esta profecia está lá em Isaías 45, se não for a memória. Deus falando, né? Eu levantarei meu ungido Ciro para que derrubasse a Babilônia. Tá? Então, Esdras, ele é o sacerdote que vai regressar com o povo de Israel, aqueles que quiseram voltar para Jerusalém. Esther não voltou. Daniel não voltou. Tá? Não era obrigado. Ele já estava lá há 70 anos. Muitas pessoas ficaram lá. Mas houve um contingente de pessoas que voltou. Tá? Este retorno se deu em 3 fases. A primeira fase foi no ano 536. Esdras com Zorobabel. Tá? Zorobabel, ele é da linhagem real. Ele é neto do rei Joaquim. O que acontece nesse primeiro retorno, quando eles chegam lá em Jerusalém? A reconstrução do templo e o ministério de Ageu e Zacarias. Tá bom? A dedicação do templo no ano 515 e os acontecimentos do livro de Esther em 478 a 473. Tudo acontece nesse primeiro momento aqui. Depois de alguns anos, um segundo contingente volta com Esdras. Tá? Aí nós temos o quê? A restauração espiritual do povo de Deus. Tá? Esdras é sacerdote. Se você ler o livro de Esdras, você vai perceber que a preocupação de Esdras é ensinar o povo na lei de Deus. Tá? Já tem o templo, agora precisa conhecer as leis. E um terceiro retorno vai acontecer mais ou menos no ano 446 com Neemias. Tá? Todo mundo conhece o Neemias, ele era copeiro do rei. Aí ele recebe notícias de Jerusalém, que a cidade ainda está não está completa, né? E o que acontece? Ele pede permissão. Obrigado, irmão. Ele pede permissão do rei Artaxerxes para que retornasse para reconstruir o quê? Os muros da cidade de Jerusalém. Quantos dias demorou para Neemias reconstruir o muro? 52, né? 52 dias Neemias tapa as brechas, reconstrói todas as muralhas de Jerusalém, da qual uma parte é que até hoje tem lá em Jerusalém, onde fica lá, os judeus ficam no Muro das Lamentações.
Aquela é a única parte que sobrou no muro de Neemias. Levantou a mão? Depois nós temos o livro de Neemias, né? Então o livro de Neemias gira em torno da palavra e do trabalho e da liderança de Neemias. Então ele é o quê? Ele é uma autobiografia de um homem que, seguindo a orientação de seu Deus, sacrificou uma vida de luxo, que saiu do palácio, né? De luxo e prazeres, palacianos, para ajudar seu povo, o povo da aliança, que estava em profunda pobreza e miséria em Jerusalém. Neemias estava no palácio na Babilônia ou não? Na Babilônia, ficava na Babilônia. Mas não eram os babilônicos que reinavam, eram os medos e os persas. Irmãos, em uma época que nós vivemos, onde tem campanha de tudo que é coisa, uma campanha que eu acho que poderia fazer é a campanha de Neemias. Restauração. Não é restauração, não. É o compromisso. O compromisso, irmãos. Porque se tem uma pessoa que a gente olha, tem um momento na história de Neemias que ele está reconstruindo, né, as muralhas, e tem oposição, né? Tem o Sanbalat, o Tobias lá, que eram os samaritanos, né? E eles estão armando de tudo, até para matar o Neemias, eles estavam armando para impedir que o muro terminasse. Tem um momento da história lá que o Neemias está reconstruindo o templo e ele fala assim, cada família toma conta aí de um pedaço. Em uma mão, você fica com a pá, né? Com a ferramenta que você vai arrumar o templo, o muro. Na outra mão, está com uma espada. Que é se vier alguém, passa a espada. Tá? Então, o livro de Neemias, ele é lindo para você dar, por exemplo, uma doutrina sobre liderança, sobre o compromisso, tá? Sobre a responsabilidade, sobre o amor pela obra. Ele é um livro excelente para isso, para você trabalhar isso daí. Tá? Diga, irmão Paulo. Pergunta. Que tem muitos pregadores que falam que o cara, para ser copeiro naquela época, tinha que ser castrado. Isso é verdade? Que o quê? Tinha que ser castrado. Capado, né? Mas só quem era castrado era um grupo de pessoas, os eunucos, porque os eunucos eles cuidavam do harém do rei. Então o rei não era bobo. Deixa eu castrar esse camarada, né? Então você pega lá, os reis tinham várias mulheres, concubinas, né? E com certeza o eunuco, ele não seria um cara magrelo igual a eu. Ele deveria ser um cara forte, porque ele precisava proteger também. Então o rei falou assim, deixa eu castrar esse camarada aí, porque não vai dar certo ele tomar conta aí das mulheres aí. Mas só os eunucos que eram castrados. Tá bom? E aí o último livro para a gente... Vai ter palavra? Eles eram de vontade, ou era convocado, ou era jogado ali, Alguns eram de boa vontade. No Novo Testamento, Jesus lhe fala, né? Que uns se fizerem eunucos porque quiserem. Tá? Esther, livro de Esther, o último livro. Do capítulo 1 ao capítulo 4, todo mundo conhece a história de Esther, né? Esther é a rainha judia, né? Que vai casar com o rei Assuero, né? O rei Assuero é o rei Artaxerxes, tá? Vocês assistiram aquele filme 300? Leônidas. Hã? Leônidas. Aquele rei lá, que até o Rodrigo Santoro que faz o papel, não é isso? Artaxerxes. É ele, é o esposo da Esther. É aquele ali. Ele teve uma grande perda ali. Sim, o Império Persa ali estava começando a ser derrotado. Olha a estátua de Daniel aparecendo de novo aí. O Leônidas não era grego? Isso. Esparta.
estava começando a cair o Império Medo e Persa na mão dos gregos. Tá? Então aquele lá é o rei Artaxerxes, ou Xerxes, né, que era o esposo da Esther. Tá? No começo do livro de Esther, todo mundo conhece a história, né? É feito um decreto que os judeus iriam morrer. Né? O rei selou lá, muito em conta por causa da oposição do Amã, né? O que muita gente talvez nunca prestou atenção no que a Bíblia fala de Amã. Amã, ele era amalequita, inimigo histórico de Israel. Ele odiava, os amalequitas odiavam os israelitas. Então quando o Amã vê aquilo lá, o Mardoqueu, né, não se dobrava a ele, não se prostrava para ele, ele ficou doido. Aí acho que ele resgatou na sua memória afetiva todas as guerras entre os amalequitas e os israelitas. E como ele era o braço direito do rei, ele falou assim: vou acabar com esse povo agora. E aí ele convence o rei a fazer o decreto para que 11 meses depois do que o rei assinou, os judeus seriam exterminados. Os judeus tinham 11 meses de vida. Não. Aí, por isso que a gente entende o trabalhar de Deus. O livro de Esther não cita Deus, tá? Só que a gente vê o trabalhar de Deus. Então, Mardoqueu, que é um personagem importante, que não é muito valorizado, mas é um líder muito importante, ele chega para Esther e fala: ó, você pode ajudar nós. E tem uma parte do livro, desse diálogo, que é muito interessante. Ele fala assim: ó, quem sabe não foi por este motivo que você foi colocada aí como rainha. E aí a Esther, então, ela vai, né, fala para o povo jejuar, né, 3 dias, pede para Mardoqueu falar para o povo jejuar por 3 dias, que ela ia entrar na presença do rei. Só que como o rei tinha várias mulheres, ele não era sempre que ele ia atrás de Esther, tá? Requisitava Esther. Tinha um tempo. Ela mesma fala que já fazia um tempo que ele não a procurava. E as mulheres não podiam entrar na presença do rei sem serem chamadas. E ela arriscou, né? Só que ela se preparou para entrar. E eu acho que é muito importante também a gente sempre prestar atenção nos detalhes da Bíblia. A Bíblia fala, logo no início do livro de Esther, que ela era o quê? Bela. Bem formosa. Né? Então o que ela fez? Eu sempre brinco, né? Eu vou ensinar eu não vou ensinar segredo porque as mulheres, né? Mas eu sempre falo para minha esposa,